Lucas 12, do 35 ao 48, a palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? Cingindo esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o que hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da exposição da Tua palavra.
Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, e opera um milagre, ó Deus, que só o Senhor pode fazer. Aliás, todo milagre só o Senhor pode fazer. Opera o milagre de falar aos nossos corações, mesmo que o expositor da palavra seja um pecador miserável como eu. E também, Senhor, diante de uma plateia de ouvintes, pecadores e miseráveis também como eu sou, nós não temos condições de te ouvir por nós mesmos. Não há na nossa natureza, Senhor, capacidade de ouvir o Senhor através do nosso raciocínio, intelecto, ó Deus, através das nossas faculdades mentais. Por isso nós precisamos que espiritualmente agora o Senhor abra os nossos ouvidos para nós ouvirmos a Tua voz. Que não seja a voz do pregador, mas seja a voz do Senhor falando conosco. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que nós não vejamos aqui um homem, Senhor, mas nós vejamos na Bíblia o Senhor e a Tua vontade, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos poucos minutos que me restam, 10 minutinhos, eu quero compartilhar com vocês aqui, nesta manhã, o seguinte tema baseado neste texto. Esteja vigilante até a volta de Cristo. Jesus começa esta parábola, conta uma parábola aqui, para nos ensinar sobre a necessidade de estarmos vigilantes até a sua volta. A primeira lição que nós podemos extrair deste texto é que Jesus vai voltar. Esta é uma verdade que irá se cumprir. Jesus vai voltar não porque eu estou dizendo que Ele vai voltar. Jesus vai voltar não porque essa foi uma doutrina criada pela igreja. Jesus não vai voltar porque você diz que Ele vai voltar. Mas nós podemos crer que Jesus voltará, porque o próprio Jesus prometeu que Ele iria voltar. Eu posso mentir para você, pois sou homem, sou pecador. Vocês, como homens, podem mentir para mim e uns para os outros, mas Jesus é a verdade. Aquilo que Jesus disse se cumpriu e se cumprirá. E uma das promessas de Jesus que irá se cumprir é acerca da volta dele. Nós já estudamos aqui nos versículos anteriores do capítulo 12, Jesus, ele trabalha contra duas preocupações ou dois pecados que nós temos a tendência de cometer no presente. Ele trata primeiro da avareza. E ainda no capítulo 12, a segunda preocupação em relação com o presente, Jesus trata acerca da ansiedade. Então, tanto a avareza como a ansiedade são preocupações com o presente. A avareza são aqueles que se abraçam aos bens materiais como se eles fossem sua segurança. E a ansiedade é a preocupação demasiada com o futuro, mas uma preocupação no presente. A partir do versículo 35, Jesus chama a nossa atenção para que nós pensemos no futuro de maneira correta. E a maneira correta de pensarmos no futuro, a maneira de nós vencermos pecados como a avareza, a ansiedade e outros pecados na nossa luta aqui nesta terra, é olharmos para o futuro e lembrarmos que Jesus irá voltar. Quando nós voltamos o nosso coração para esta verdade, quando nós depositamos o nosso pensamento na esperança de que Jesus irá voltar, isso fortalece a nossa fé, isso nos faz desejar servir mais ao Senhor, estar mais próximo com Ele, independente das lutas, das dificuldades, das provações. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, Paulo disse o seguinte: pois para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, percebam,
Paulo tinha algumas certezas que ele expõe neste versículo 18. Primeiro, ele estava sofrendo no presente. Mas ele tinha uma segunda certeza, ele diz: pois para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Percebam então que o que ajuda Paulo a passar pelos sofrimentos do tempo presente, que ele estava passando, que eu passo, que você passa, que toda a igreja do Senhor, todo o povo do Senhor passa por sofrimentos, mas percebam que colocar a esperança de que quando Cristo voltar, esses sofrimentos acabarão, de que quando Cristo voltar, nós veremos a glória do Cristo como jamais vimos aqui nesta terra, embora nós já experimentemos esta glória. Colocar a sua esperança no futuro da volta de Cristo, era o que fazia Paulo prosseguir na sua caminhada cristã. Jesus Cristo vai voltar, e nós não podemos esquecer disso. Um único dia. Todos os dias nós devemos pôr a nossa esperança e declarar ao mundo que Cristo vai voltar. Essa é a esperança do cristão, essa é a oração do cristão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã é esta certeza que o crente tem, de que Cristo vai voltar. Diante dessa certeza, o Senhor Jesus nos fala que devemos estar vigilantes, da necessidade de vigilância acerca da sua volta. Nos versos 35 e 36, Jesus diz que devemos estar prontos para a sua volta. Eu me lembro, agora, de algo que marcou muito a minha vida, negativamente talvez, numa aula de escola dominical, numa igreja que eu frequentava, um senhor, talvez de quase 70 anos, o pastor ensinando sobre a volta de Cristo, aquele senhor se levantou e disse o seguinte: pastor, eu não acredito que Cristo vai voltar. E ele disse com estas palavras, irmãos: o pai do meu pai era crente, esperava a volta de Cristo e ele não voltou. O meu pai era crente, esperava a volta de Cristo e Cristo não voltou. Eu sou neto de crente, filho de crente, ele só faltou falar que não era crente, né? Mas ele disse, e eu estou com quase 70 anos, e Cristo ainda não voltou. E aí o pastor explicou para ele, né? E para nós ali e tal, mas percebam, a posição deste senhor é uma posição equivocada, não é a posição de um crente verdadeiro, me desculpe, um crente que está há 70 anos na igreja e tem dúvidas da volta de Cristo, não teve ainda um encontro com Cristo. Não é possível que alguém que passou a vida inteira ouvindo sobre a volta de Cristo, não entendeu ainda como será a volta de Cristo e como Cristo vai voltar. Então, irmãos, para nós não corrermos esse risco, Cristo nos manda estarmos prontos para a sua vinda. No versículo 35, o Senhor Jesus diz assim: cingido, ou seja, vestido, esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias. Então, cingido, vestido, a ideia de prontidão, você tem que estar pronto, as suas lanternas devem estar acesas, você tem que estar preparado para a volta do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui é a necessidade de prontidão, de vigilância, de que cada crente tem que ter. De fato, o vô daquele homem morreu, o pai dele morreu, ele talvez já morreu, não sei, não tem notícias mais.
E Cristo ainda não voltou. Mas nós devemos estar vigilantes, porque a qualquer momento Cristo vai voltar. Pode ser hoje, pode ser agora. Pode ser para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas o crente tem que estar pronto para a volta de Cristo. E nessa certeza de que quando Cristo voltar, Ele estará preparado. Versículo 36, o Senhor Jesus disse: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, a voltar Ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então vejam, o que Jesus está dizendo para nós, é que nós não podemos ser como esse homem, desta igreja que eu falei, que perdeu a sua esperança, mas Jesus está dizendo: filhos, amados, discípulos queridos, estejam prontos, porque eu vou voltar. Assim como o servo deve estar pronto quando o seu senhor volta de uma festa de casamento, vocês devem estar prontos, porque eu voltarei. Ao invés de nós perdermos a nossa esperança na volta de Cristo, ao invés de nós acreditarmos no que falsos pastores falam, falsos teólogos falam, incrédulos falam, dizendo que Cristo não voltará, a posição da igreja é: estou pronto, vigilante, esperando o meu Senhor. Eu sei que pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, Jesus Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, Ele nos fala de uma alegria que Ele irá compartilhar conosco. Versículo 37, a Bíblia diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirás. Percebam, meus irmãos, que na volta de Cristo, os papéis vão se inverter. A Bíblia fala que aqueles que estiverem prontos, vigilantes, são homens bem-aventurados, pois quando Cristo voltar, e aqueles que forem encontrados de prontidão, o Senhor nos dará lugar à mesa. E o servo será servido pelo Senhor. E isso produzirá em nós uma alegria tremenda. Esse é o Senhor Jesus, o Deus servo. Ele nos receberá, Ele nos servirá, Ele demonstrará o seu prazer, o prazer que Ele tem nos seus filhos. E aí continua o texto, e mais uma vez, Jesus fala sobre estarmos atentos para a sua vinda. Nos versos 38 a 40, ele diz o seguinte: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus virá como quem? Como um ladrão. Ladrão avisa, manda um WhatsApp lá para você, eu quis, hoje, depois do almoço, eu vou passar aí na sua casa. Por isso que nós temos que ficar vigilantes. A vinda de Jesus, como diz o texto sagrado, será como um ladrão. Jesus disse, versículo 40, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Talvez no coração de muita gente, talvez cada vez mais, as pessoas colocam em descrédito a volta de Cristo. Aumenta o número de pessoas que já não acreditam e têm o mesmo discurso daquele Senhor que eu compartilhei com vocês.
Mas quando as pessoas não tiverem apercebidas, Jesus Cristo virá. Por isso devemos estar atentos. Esse texto também nos ensina a necessidade de fidelidade da nossa parte ao Senhor. Versículo 41 ao 46, a Bíblia diz: então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, irmãos, o que Deus espera de nós até que Ele volte? O apóstolo Paulo diz o seguinte: o que Deus espera dos seus mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê poder para nós sermos fiéis a Ele, até que Ele venha, até que Ele volte. E aqui Jesus deixa bem claro que aquele que for fiel será recompensado, mas os infiéis, o que os espera é o castigo eterno. Aos fiéis, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus, o que nos espera é a vida eterna. Mas aqueles que Jesus chama de infiéis, o que os espera é a morte eterna. No versículo 47 e 48, e eu vou precisar terminar aqui a minha exposição nesta manhã, o Senhor Jesus diz o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esses versículos que nós lemos nesta manhã nos lembram de uma verdade imutável. Jesus Cristo vai voltar. E Ele voltará em breve. Ele voltará logo. Cristo voltará. Esses versículos nos ensinam que quando nós, diante desta vida, de lutas, de provações, de batalhas, nós devemos colocar a nossa esperança, não nas coisas desta terra, mas na esperança que jamais falhará. Tem um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre. No nosso caso, a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança é a volta de Cristo. A nossa esperança não acaba. Nós devemos dizer como Paulo: estou plenamente certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando você estiver tomado pela incredulidade, lembre-se que nada se compara com a glória a ser revelada em nós. Quando você estiver tomado pelo desânimo, pela luta espiritual, quando você estiver tomado pelo desejo de desistir, lembre-se que Cristo voltará a qualquer momento. E nada do que você viu e experimentou na sua vida se compara com o que nós experimentaremos quando Cristo voltar.
nada se compara com o que aqueles que creram em Cristo e foram salvos por Ele experimentarão quando Jesus Cristo voltar. Vigia, vigia. Não deixe seu coração ser tomado pensando só nas coisas deste mundo, preocupando-se com o seu futuro. Se é para pensar no futuro, pensemos como Cristo nos ensinou a pensar. Pensemos na volta dEle. Pensemos que o nosso Senhor virá. Estejamos vigilantes. Não importe se todos abandonarem essa esperança, que Deus nos dê graça, que nós não a abandonemos. Que nós sejamos as vozes que digam a quem quer, aonde a nossa voz alcançar, que nós possamos dizer: eu creio que Jesus vai voltar. Eu estou esperando a volta de Cristo. Ah, mas o meu bisavô morreu esperando. Pois é, se eu precisar morrer, meu irmão, esperando, eu vou morrer esperando. Eu tenho duas certezas: ou me encontro com Cristo depois da morte, ou me encontro com Ele antes dela. Cristo voltará. E alertou os seus discípulos sobre a necessidade de vigilância. Ele nos alertou sobre a necessidade de estarmos com os nossos pés aqui na terra, mas a nossa cabeça no céu, na nossa casa, na nossa morada. Nesta manhã, a mensagem de Deus para as nossas vidas é: lembre-se que aqui você é um peregrino, você está só de passagem, o seu lugar, o seu destino é o céu, é a glória. Vamos orar rapidinho, porque eu já tomei uns 10 minutos aí da escola dominical. Deus amado, Deus querido, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra nesta manhã. Este texto que nos lembra, Senhor, que um menino nasceu na cidade de Belém, nasceu da Virgem Maria. Esse menino cresceu, esse menino, Senhor, ele veio do céu, ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade, ele sendo Deus se fez homem, sendo o Criador de todas as coisas, se fez servo. Este homem, este Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E houve, ó Deus, um número de mais de 500 testemunhas que o viram ressuscitado, o viram voltando ao céu de forma corpórea. E nós, hoje, dia 20 de fevereiro de 2022, somos do grupo que não vimos Cristo ressurreto ainda. Nós não vimos Cristo sendo assunto aos céus. Mas nós somos o grupo, ou que voltaremos com Cristo nos céus, e nos encontraremos com a igreja que estará viva no dia que Cristo voltar, ou os nossos olhos verão a volta de Cristo com a sua igreja. Senhor Jesus, dá-nos graça, dá-nos fé, guarda o nosso coração, que nós não percamos a esperança da Tua volta, que nos momentos de escuridão da nossa vida, que nos momentos de luta, que nos momentos de provação, que nos momentos, ó Deus, em que a incredulidade quer tomar o nosso coração, que nos momentos, ó Deus, que a dúvida quer tomar o nosso coração, o Espírito Santo do Senhor nos ajude como igreja do Senhor, ajude de forma especial, mas não só esta igreja, nos ajude, ó Deus, a sempre nos lembrarmos de que nada nessa vida se compara com a glória a ser revelada em nós quando Cristo voltar. Dá-nos vigilância, dá-nos um coração, Senhor, que não se prenda apenas às coisas desta terra. Dá-nos um coração de peregrino, dá-nos um coração, ó Deus, que saiba, que tenha certeza
de que o nosso destino final é o céu. E é que é para lá que nós estamos caminhando. E como cantamos aqui nesta manhã, estamos seguros. Porque quem guarda o nosso tesouro, quem guarda a nossa herança é o teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. É por causa dele que entraremos no céu. Senhor, que nesta manhã o Senhor venha aos corações desanimados e nos anime. Que nesta manhã o Senhor venha aos corações incrédulos e nos dê fé. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha aos corações impuros e nos santifique. Que nesta manhã o Senhor venha aos perdidos e os salve. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só, meus irmãos, 5 minutos para você tomar uma água e ir ao banheiro. E a gente começa a nossa escola bíblica dominical.